Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Robson Freitas e nesse vídeo de hoje iniciaremos uma explicação, uma discussão sobre a construção de API para posterior consumo com uma aplicação mobile. Nesse vídeo nós traremos uma explicação básica das tecnologias que nós estaremos utilizando e explicando a lógica do funcionamento de uma API criada com o Django REST Framework e com o Framework Django, certo? Para início, nós podemos fazer algumas explicações antes de partir para o código e explicar como ele funciona. Bom, primeiramente, devemos falar sobre a arquitetura do Django e como ele se comporta. O Django ele tem uma arquitetura chamada de MTV, que é basicamente um espelho da arquitetura MVC. É a mesma funcionalidade da arquitetura MVC, no entanto, ela possui uma organização um pouco diferente. Então, enquanto a arquitetura tradicional MVC ela segue um modelo que inicia com os padrões de roda, ou seja, os modelos de requisições. O usuário, o cliente, ele vai acessar o software e vai fazer suas requisições, vai solicitar aquilo que ele deseja obter, a informação que ele deseja obter no software, passa por uma camada de controller, o controller ele vai fazer o tratamento dessas requisições, certo? Enquanto o usuário acessa a rota, o controller recebe essa requisição, recebe o conteúdo da requisição, o protocolo HTTP, e a partir disso ele faz um trânsito, ele pode fazer uma consulta à camada de model, que vai tratar das requisições dos dados em si, vai ser a camada mais próxima do banco de dados. E ao tratar essas requisições, ele pode dar um retorno, e a partir disso o controller direcionar para a view, que vai ser basicamente a resposta para o usuário. No entanto, o controller ele não precisa, por padrão, acessar o módulo. Ele pode também tratar aquela requisição e já dar resposta via view para o usuário. O Django ele segue esse padrão com algumas diferenças que são baseadas na sua estrutura de diretórios, de arquivos, como ele se organiza. Tudo parte de uma rota que o usuário vai acessar. Geralmente, essa rota é via o protocolo HTTP. Em aplicativos mobile, essa requisição ela vai ser por interação com a interface. No entanto, essa mesma interação ela vai gerar rotas em segundo plano para ficar transparente para o usuário. Então, ao acessar essas rotas, a camada de view, que não confundam aqui no Django, pelo modelo MTV, o view vai ser o equivalente ao controller. Então, a camada de view vai controlar as requisições e como essas requisições serão tratadas. Se vai ter uma resposta direta via template, que vai ser template vai ser a camada de view do modelo MVC, ou seja, é onde vai renderizar as informações, vai enviar a resposta para o usuário. A camada de model, no modelo MTV do Django, é a única que permanece com o mesmo sentido do MVC. Então, o que na verdade existe é uma mudança de nomenclatura, mas a importância e a funcionalidade de cada um, ela se permanece. Bom, já descrevendo como é que funciona o Django, e tendo em mente como é que funciona essa rota, nós devemos saber que aquele ciclo de funcionalidade da rota, dos views, passando ali pela camada de model, indo para a template, ela precisa ser um ciclo fechado. Ou seja, precisa ter um início e um fim, e esse fim é um retorno de resposta. Se no meio desse trânsito tiver algum problema, seja um problema estrutural, seja um problema de código, seja um problema de importação, seja um problema de biblioteca que não foi instalada, que não está disponível no seu projeto, isso vai gerar um problema e vai gerar algum tipo de erro. Então sempre tenha em mente que é preciso fazer esse ciclo completo. Em ponto de vista da programação, os programadores eles podem ter diferentes abordagens. Eu, particularmente, começo criando os meus modelos, né? Esses modelos eles passam por uma camada chamada ORM, que vai fazer a conversão dessas classes no SQL, para gravar e criar um banco de dados. À medida que eu altero, eu faço migrações, essas migrações elas podem se refletir no banco de dados, caso estejam todas corretas, e é um espaço também para rever, né, algum tipo de inconsistência que você fez, antes de efetivamente alterar o seu banco de dados. Então, a camada modelos, tudo que você cria aqui é para se refletir com o banco. Então, geralmente eu parto, o meu princípio é sempre trabalhar como é que vai ser o meu modelo de negócio, como é que vai ser o comportamento do meu banco, quais são as informações que eu vou coletar e como essas informações estarão relacionadas. A partir do modelo, eu parto para a criação das rotas, e as rotas no Django são criadas num arquivo chamado urls.py, certo? Bom, antes de iniciarmos e falarmos sobre todos esses arquivos e qual o papel dele em cada camada, explicado anteriormente, vamos explicar um pouco sobre a criação do projeto. Bom, o projeto ele não vem bonitinho como está aqui agora, já criado e funcional. Nós precisamos preparar o nosso projeto. O primeiro ponto que nós devemos compreender é qual IDE, qual ambiente de desenvolvimento vocês utilizarão. Como o PyCharm é voltado para Python, geralmente em projetos Django eu uso o PyCharm. Então ele já te dá já agiliza alguns processos. No entanto, se você quiser usar o VS Code, né, ou outro, não tem problema. A única ressalva é que ao usar o VS Code você vai ter que criar um ambiente
um ambiente virtual, um ambiente para você isolar o seu projeto, né, uma VEnv, e esse ambiente é criado via linha de comando no VS Code. Você cria um diretório, onde você vai colocar o seu projeto, lá dentro daquele diretório você vai criar uma VEnv. Bom, tem uma apostila em anexo. Essa apostila ela serve, ela tem os comandos para você criar no VS Code, e ela tem toda essa aula em forma de texto, completinha também, para caso alguma informação aqui não tenha ficado bem compreendida, pode ser complementada no documento PDF. Bom, continuando aqui na nossa abordagem, no PyCharm, nós podemos criar um projeto Django seguindo a seguinte rota. Nós vamos procurar File, nós vamos criar um New Project. Ao colocar no New Project, ele dá essas opções. Então, como você vai criar um novo projeto, ele dá um caminho, geralmente esse é o caminho padrão, que quando você instala o PyCharm. E nesse caminho padrão você pode ou colocar um diretório novo, ou alterar esse caminho para um diretório que você queira, certo? Então isso é configurável. O que é que você precisa também fazer, o padrão? Você precisa escolher um interpretador. No caso aqui eu estou utilizando a versão 3.13 do Python, você precisa definir ele. Quando você já tem o Python instalado, né, que é necessário para você trabalhar com o Django, quando você já tem o Python instalado, ele já aparece, essa opção aqui, ele já detecta. E você também precisa declarar, né, selecionar essa parte aqui para que ele possa criar uma virtual env já para você. Então esse processo aqui é muito rápido no PyCharm, ele já faz a criação, e a partir disso você tem o diretório pronto. Bom, as versões recentes do Python, elas possuem já a gerenciador de biblioteca chamada PIP, né? Essa biblioteca, esse gerenciador de biblioteca, você utiliza para fazer a instalação de outros pacotes, outras bibliotecas que você precisa. E a partir do momento que você criou o seu projeto, você vai ter o diretório. No meu caso, o diretório que foi inicial era o diretório teste, foi o diretório que eu criei como projeto, tá? A partir dessa criação, você precisa navegar para o diretório em questão, deve estar no diretório em questão, e a partir do momento que você está no diretório, você tem que fazer a instalação. A primeira instalação que você faz é do Django. Esse comando aqui, ele está instalando tanto o Django quanto o Django REST Framework, que é o framework que eu utilizo nessa aula, nesse vídeo, para fazer a criação da API, certo? Então, o Django REST Framework vai ser responsável por me dar uma celeridade, uma agilidade na criação dos meus endpoints, dos meus pontos de ancoragem, para que eu possa criar uma aplicação mobile e a aplicação mobile consumir via esses endpoints. Então, com esse comando, né, eu consigo instalar o Django e consigo instalar o Django REST Framework. Após a instalação do Django e do Django REST Framework, o que é que ocorre? Algumas pastas são criadas aqui dentro do seu projeto, e a partir do momento você vai ter acesso aos comandos do Django. O primeiro comando que você tem acesso, que você vai necessitar, é esse comando Django admin. Com esse comando, eu posso criar um projeto. Então, eu criei uma virtual env, certo? Com o nome de teste. Essa virtual env ela vai receber a instalação do Django, e a partir disso, eu vou criar um projeto, e aqui eu declaro o nome desse projeto. No meu caso, eu vou colocar o experimento DRF, como está aí descrito. Aí você pode colocar o nome do seu projetinho aqui. Quando você executa esse comando, o Django vai colocar dentro dos seus diretórios alguns arquivos que são necessários para você criar aquele fluxo, né, de rotas, de tratamento de rotas, de requisição a banco de dados, como foi falado no início do vídeo. Após fazer essa criação, o que é que eu vou precisar? Eu preciso navegar para o diretório que se encontra esse arquivo manage.py. Então, se no meu terminal eu não tiver dentro do diretório que tem o arquivo manage.py, eu preciso navegar até ele, certo? Se você for olhar aqui na minha estrutura de diretórios, ele vai estar aqui dentro de experimento, ou seja, aqui está minha VEnv, que foi criada. A partir do momento que eu crio um projeto, ele me dá esse experimento DRF, ele cria essa pasta, e dentro dessa pasta eu vou ter um SQLite, que é um banco de dados de teste, e ele vai me dar também esse arquivo manage.py. Esse arquivo é chave para a execução dos nossos passos posteriores, então precisamos sempre saber em que diretório ele está presente. Bom, esse arquivo também, à medida que eu crio um projeto Django, ele também cria esse arquivo, tá bom? Então, aí a partir disso eu posso navegar e eu posso criar um aplicativo, certo? Então eu executo Python, manage.py, start app, e aqui é o nome do aplicativo. No caso, eu coloquei o nome API. Vocês podem colocar o aplicativo que vocês estiverem criando. Então nós temos uma estrutura hierárquica de diretórios que são oriundas desses comandos que estamos executando. Bom, como é que ficou a estrutura? Nós temos o projeto que foi criado diretamente no PyCharm, esse diretório teste. A partir disso, dentro desse diretório teste, eu instalo o Django e depois crio um projeto Django que vai me dar essa pasta, esse experimento aqui.
Eu navego para dentro dessa pasta de experimento, que é a pasta que está o manage.py, e a partir disso eu crio um app. Quando eu crio um app, ele me criou essa pasta aqui, API. Então, esse aqui é meu app. E você pode observar que aqui dentro já vai ter vions, certo? Já vai ter outros arquivos que vão ser necessários para que eu possa criar uma aplicação. Quando eu crio e essa primeira parte está tudo ok, eu posso navegar para experimento DRF, se eu não estiver ainda dentro dele, e executar um run server. Quando eu executo esse comando, run server, eu estou rodando o serviço da minha aplicação. Então, notem que eu estou aqui em teste, experimento, né? Já entrei nessa pasta. Eu vou executar um run server. A partir do momento que eu executo o run server, ele vai me dar um endereço local para eu começar a ver a minha aplicação. Bom, ao executar, se você não tiver criado nenhuma rota, ele vai aparecer a página de boas-vindas do Django, certo? Mas como eu já trabalhei algumas rotas, ele me aparece essa página que daqui a pouco eu vou explicar mais sobre ela. Não é uma página de erro, tá? É uma página de ausência de rota. E daqui a pouco eu explico mais sobre ela. Bom, prosseguindo, né? Já tenho a minha estrutura, já tenho o meu ambiente de desenvolvimento, já está tudo ok. Já fiz a primeira inserção de comandos, agora eu posso iniciar a programação. Como eu falei para vocês, eu vou criar uma aplicação simples, que vai ter uma tabela em um banco de dados, e a partir disso eu vou poder inserir informações nesse banco de dados via a API. Bom, o primeiro arquivo que nós vamos trabalhar é o modules.py. E notem que no arquivo que vem por padrão, né, que vai estar presente dentro da sua aplicação, ok? Dentro da sua aplicação que você criou, notem que ele já vem uma linha aqui fazendo a importação dos modules. Então ele está procurando a biblioteca já do próprio framework para trabalhar com esses modelos. Então essa linha você deixa, né? Se ela não existir, você digita ela. E a partir disso você pode criar uma classe. Bom, como aqui é um vídeo direcionado, não vou trazer muitas explicações sobre código, nem vou ficar digitando muito código, porque aqui nós temos que pensar mais na teoria, a parte de codificação. Acredito que quem está trabalhando com APIs já tem essa expertise. Então eu crio uma classe, o nome experimento, esse vai ser o nome da minha tabela, será o nome da minha tabela, e aqui ele está dando de modules.module, certo? Isso aqui é um padrão, não vai mudar tanto nesse primeiro momento. E aqui eu estou criando os campos da minha tabela, título, descrição e criado em. Notem que criado em é do tipo auto, ele é auto-preenchível, ou seja, quando a tabela executar um create, ele já vai adicionar automaticamente uma data e o tempo para esse campo. Então, quando você cria dessa forma, você já está, sempre que for criado uma nova tupla, uma nova alimentação, ele já vai alimentar esse campo automaticamente. Então, você não precisa se preocupar com ele. Nosso campo que nós vamos ter que nos preocupar é título e descrição. O título é char field e a descrição é text field. Recomendo a leitura da documentação do Django, principalmente na parte que fala sobre modules, para vocês verificarem, né, caso tenham dúvidas sobre esses campos aqui que vão se refletir em tipos lá no SQL. Então, com o nosso modelo implementado, a segunda etapa que nós vamos executar após a criação do modelo é trabalhar com as rotas. Poderia ser migrado para Vions ou para outra parte? Poderia. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar com as rotas. Bom, a rota padrão que vem no projeto Django é a rota que está dentro, que foi criada, e é um arquivo que está aqui junto de settings.py. Essa é a rota padrão, que é que ela mostra aqui pra gente. Talvez um de vocês esteja um pouco diferente, porque o meu eu já alterei. Mas ele vai trazer esse path para admin, que é o painel administrativo do Django. O padrão ele já disponibiliza isso para vocês. Aqui tem as bibliotecas importadas do Django URLs para trabalhar com as rotas. E eu posso inserir um novo caminho, manualmente. Esse caminho, ele leva o nome de API barra, certo? Isso aqui é o que vai lá na barra de endereço, é o que vai na rota, que vai seguir como rota, HTTP. E aqui eu faço uma inclusão, eu utilizo a biblioteca include, incluindo ela aqui em cima também, nos meus imports, e eu incluo API URLs. Só que tem um detalhe, a API vai ser a aplicação que nós criamos, certo? E o .urls vai ser um arquivo que está dentro dessa aplicação. O URLs nós precisamos criar na aplicação, porque de padrão ele não vem. Então eu crio um arquivo chamado urls.py dentro do meu API, e nessa criação desse urls.py eu posso criar novas rotas. Bom, aqui já tenho as importações das minhas vions, né? Quem está criando em sequência não vai ter essas vions. Isso você pode fazer depois que você criar suas vions, você pode fazer a importação. Se você já tem a ideia do nome, como é que vai ser, você pode colocar aqui, e você pode colocar como asVion. Por opção, eu optei por utilizar o API Vion, que é uma classe do Django REST Framework, e não utilizei o Vion 7. O Vion 7 ele é muito mais reduzido, a API Vion, para quem está aprendendo, para quem está estudando, ela é um pouco mais explícita do que ocorre dentro das vions. Então, o comportamento, né, o tratamento das requisições, ela é muito mais explícito aí no API View, certo? Então aqui eu declaro dentro desse URL Partners, que eu declaro dentro dessa listagem, eu declaro um caminho. Esse caminho eu posso colocar o nome que eu quiser, no caso eu coloquei experimentos, barra, e esse aqui vai ser um caminho para detalhes, ou seja, ele vai ter um botão, um link que eu vou clicar,
E aí eu vou poder detalhar essa dupla, certo? Que vai ter um primary key. E um detalhe, aqui eu estou colocando uma primary key, colocando para receber estou dizendo que vai ser inteiro, ou seja, serão números. E um detalhe é que aqui no Models nós não declaramos chaves primárias, né? Geralmente a chave primária sempre ela vai ser criada lá no SQL, porque é um padrão praticado pelo ORM, né? ORM do Django. Então não se preocupem com isso, que ele sempre vai criar uma chave primária. Geralmente nós vamos declarar as chaves estrangeiras, certo? Porque essas relações serão criadas por nós. E a chave primária vai ser criada pelo próprio modelo do ORM. Bom, nessa segunda parte da linha, declaramos a view que nós vamos utilizar. No meu caso vai ser um experimento create e experimento detalhe. E aqui eu já estou declarando que essas views vão vir do arquivo .views que está presente na API. Como esse URLs aqui, API, ele fica do lado, né, no diretório, ele fica do lado da views, eu posso somente declarar dessa forma aqui que ele reconhece, tá? Então ele vai lá procurar em views e vai procurar essas duas funções. O naming eu crio para ser uma maneira mais fácil de me referenciar a essa rota. Então dentro do meu código, ao invés de eu colocar esse valor, eu coloco o nome, ele já vai identificar essa rota e já se referenciar para ela, e a partir disso eu vou poder utilizar algumas diretivas do próprio Django, declarando como uma variável, né, um processo do próprio Django. Mas como essa aula é voltada para a API, não vou detalhar bastante essa parte, vou deixar para vocês, se por acaso não souberem, estudarem. Bom, antes de prosseguir para a parte de view, né, para a criação das views, vamos falar um pouquinho aqui sobre os settings. No settings é onde você tem acesso às configurações do seu projeto. Nesse momento aqui, o que é que nós precisaremos fazer? São duas alterações que nós precisamos fazer. Precisamos declarar o REST Framework em Installed Apps, porque você está tornando, através do settings.py, você está deixando o REST Framework disponível para os seus outros módulos da sua aplicação. Então, tudo que você for criando no seu projeto, a partir do momento que você declara ele aqui em Installed Apps, eles se tornam, vamos dizer assim, se tornam globais, né? Eles se tornam visíveis ao seu projeto. Se você não, ele vai ficar isolado. E aqui também nós declaramos a API. Então, nós colocamos essas duas linhas em Installed Apps. E conforme a documentação do Django REST Framework, nós declaramos também aqui no settings.py essas linhas aqui. E aqui ele está fazendo uma permissão. E depois a gente fala mais sobre isso. Vocês podem também olhar a documentação do Django REST Framework para saber sobre essas permissões. Certo? Configurado os settings, configurado os models, nós podemos passar para as nossas views. Okay? Bom, aqui temos as importações. Vocês podem ver as importações. Nós importamos do REST Framework API View, certo? Que é o que nós vamos utilizar. Nós não vamos utilizar View 7, vamos utilizar API View, porque eu tenho maior controle para trabalhar com os verbos aqui dentro da minha view. Okay? Então, quando vier uma requisição lá nas minhas rotas e nessa requisição vier declarado o verbo get ou post, ele vai pegar essa view vai pegar o verbo e vai executar o que está dentro do verbo. Se for get, ele vai entrar nesse laço, e se for post, ele vai entrar para cá. Então, aqui eu tenho as importações do Django REST Framework, né? API View Response. A partir disso eu posso utilizar algumas funcionalidades, como transporte de dados, de informações, né? Aqui eu faço a importação do meu modelo, porque sempre que eu for trabalhar com ele eu vou precisar ter esse modelo aqui declarado. Então, se eu for fazer na execução de uma view, se eu for fazer alguma consulta ao banco de dados, eu preciso declará-lo. E aqui são outras funções que podem ser utilizadas. Tá? Então aqui ele vai fazer um get. Se ele não fizer um get, ele vai dar um retorno de 404 para o HTTP. E aqui eu tenho um serializer que ainda não falei, mas eu vou falar em seguida, logo após falar sobre as views. Bom, sempre que vier uma requisição na rota, e essa requisição ela vier com o experimento create, eu vou poder trabalhar com os verbos que vier dessa requisição. Pode ser um get, pode ser um post, pode ser um delete, pode ser um put, dependendo do que você vai fazer. Como essa view ela vai trabalhar com a criação, ao acessar essa primeira view, ele vai entrar como get, e ao entrar como get, ele vai fazer uma listagem. Ele vai fazer uma consulta no banco de dados sobre tudo que tem no experimento, vai pegar todos esses objetos, ele vai colocar dentro de uma variável, e a partir disso essa variável ela pode ser trabalhada. Ok? Como estamos trabalhando com várias conversões de dados em uma comunicação, estamos pegando lá dentro de um banco de dados, vamos pegar esses objetos lá, utilizando SQL, esses objetos eles vão voltar para o Django vai pegar essas informações obtidas do banco e vai ter que transportar para o cliente via web, né? Então, vai ter que trafegar via protocolo HTTP. O protocolo HTTP, geralmente, ele vai trabalhar com hipertexto, né? Então, vai ter que trabalhar com um string, o texto. Então, você vai transformar essas informações em textos. A sua aplicação mobile, ela vai ter que pegar essa informação que for retornada da requisição, ele vai pegar essa informação e vai ter que transformar em um formato que seja inteligível para aquela aplicação. Se você está trabalhando com uma aplicação mobile que trabalha com TypeScript, então ele vai ter que transformar em notação de objeto mais voltada para o JavaScript, que é o JSON. Então ele vai pegar lá, ele vai receber ela como um texto e vai transformar em JSON.
Então, para você fazer esse esquema de receber em texto e transformar em JSON ou transformar em outra linguagem de dados que seja inteligível para a linguagem, nós precisamos trabalhar com o Serializer. Os Serializers, né, são uma classe que você pode utilizar dentro dos frameworks para você fazer a conversão, né, desses padrões e se tornar esses padrões de conversão de dados para serem inteligíveis e poderem ser trabalhados em cada linguagem que você vai trabalhar. Então, no servidor, estou trabalhando com Python e no front, vou trabalhar com TypeScript, por exemplo, eu preciso fazer essa integração. Então, o que ocorre aqui nessa parte é justamente isso. Bom, então eu preciso sempre ter a consciência de fazer essa conversão, e aqui dentro do get, como eu já estou incorporando uma listagem, isso não é obrigatório, tá? Isso aqui é só mesmo nesse ambiente de experimento, eu já estou fazendo uma listagem ao acessar essa rota e executar essa função. E aí ele precisa utilizar o Serializer, que daqui a pouco vamos falar sobre ele, o que ele vai executar. Então, a partir do momento que o Serializer ele trabalha, nós vamos emitir uma resposta com essa nomenclatura, serializer.data. Ok? E aqui também se vier um post, ou seja, se vier dados enviados do front, a função ela vai trabalhar, ela vai direcionar esses dados para cá, porque ele detectou que o método é o método post. A partir disso, ele vai pegar essas datas que foram, esses dados que estão vindo da requisição, certo? Eles vêm aqui nesse corpo, eles vão pegar esses dados, vai passar pelo arquivo que trata, né, o experimento Serializer, ele vai passar pelo arquivo que trata, e a partir disso ele vai verificar a validade desses dados, se for válido, ele vai salvar. Então ele vai utilizar sempre esse experimento Serializer para fazer essa conversão. O Serializer é o que vai ser o responsável por trabalhar diretamente com o modelo e inserir esses dados no banco de dados. E aqui, se tiver tudo ok, ele vai dar um retorno, uma resposta, um retorno. Se não, ele vai te dar outro retorno aqui de erro, se deu erro na transação. Então, se ele conseguir salvar no banco de dados, ok. Se não, ele vai te dar aqui os erros. É isso que faz. Como já estava falando sobre os serializers, vamos dar uma olhada aqui no arquivo que tem o Serializer e, em especial, o experimento Serializer. Bom, o arquivo serializer.py ele não vem por padrão no seu projeto, você precisa criá-lo. Então você cria um arquivo com o nome serializers.py, não faça de outra forma, escreva dessa forma que está aí. E a partir do momento você pode fazer a importação dos serializers, do REST Framework, e você também tem que fazer a importação também dos modelos que você vai usar. No caso, como é só um modelo simples, vamos trabalhar com esse experimento. Bom, nessa declaração, nós criamos o nome da classe, que vai trabalhar, que vai ser executada lá na view. Você pode colocar o nome que você desejar. O que não pode mudar será as importações. Então você vai fazer com que essa classe ela herde de serializers.model serializer. Então ela vai pegar o que está aí para poder utilizar os métodos aqui embaixo. Então você define uma classe meta. Depois vocês podem fazer uma leitura do que significa. E aqui você declara qual é o model que essa classe vai trabalhar. No caso vai ser experimento. E você declara os campos que você vai trabalhar. No caso aqui, eu vou trabalhar com todos, né, que são poucos campos. Mas se for trabalhar com campos específicos, você pode declará-los aqui. Por exemplo, tem um campo aqui chamado criado em, que ele não precisaria ser declarado, já que ele vai ser alimentado em tempo de criação lá no banco. Aqui embaixo também você poderia também criar outras funções internas a essa classe. Tá? Isso não é incomum. Então, basicamente, o Serializer ele vai só fazer essa conversão lá, da qual citei mais cedo. Bom, explicamos todo o contexto, né? As rotas são definidas primeiramente aqui, né, no arquivo original de URLs. Depois ele vai passar para a rota que nós criamos. Da rota ele vai para as views, trabalhar com as views. Essa view de baixo aqui, ó. Essa view de baixo é para fazer os detalhes, para detalhar uma tupla, detalhar um objeto. Após essas views, ele sempre vai utilizar, as views vão trabalhar em conjunto com o Serializer, que é um complemento para a view. O Serializer vai fazer o trabalho com o model, certo? De inclusão, de busca. E os models serão um objeto aqui que vai fazer o trabalho com o seu SQL. Sem esquecer também de configurar os settings. Vamos fazer aqui algumas observações na aplicação rodando. Bom, se você observar, esse endereço que está aqui, do localhost, dentro dessa porta 8000, quando você hospeda a sua aplicação, ele vai ser substituído pelo DNS. Por exemplo, endereço.com.br. E aí tudo que vier depois da barra do .com.br será as rotas que você declarou. Ok? Se você for observar, depois da barra eu não declarei nenhuma rota, por isso que aparece que a página não foi encontrada. Então ele tenta fazer uma requisição GET, mas não tem nenhuma view fazendo algum trabalho de processamento dessa requisição. E aqui ele fala, né? Como nós estamos em um modo de desenvolvimento, aqui ele traz esse retorno.
Aqui ele fala que tem a rota admin e API. Se eu colocar admin aqui, ele abre o administrador do Django, certo? No entanto, eu não criei nenhum superusuário. E ele demonstra também que eu tenho uma outra rota aqui chamada API, certo? E aí vamos notar, eu criei um arquivo urls.py principal, eu criei uma rota chamada API barra. Essa rota, ela será complementada, certo? Ela será complementada, porque eu estou incluindo essas APIs vindo lá da URL, incluindo essas rotas vindo lá de API, que foi o arquivo que eu criei. Então vai ficar, lá na rota vai ficar API barra experimentos, certo? Então essa será a rota necessária. Então se eu colocar aqui, primeiramente, barra API, o que é que vai acontecer? Ele vai me dizer que para a rota API, sem nada depois, ou somente API, não tem nenhuma página, mas ele vai me dizer que eu tenho API, tenho experimentos e tenho experimentos que para fazer o detalhamento. Então eu posso colocar aqui API barra experimentos. Bom, solicitando essa URL, ele me dá um retorno. Ativa, quando é get, foi o que eu fiz aqui agora, eu fiz um get. Quando ele faz um get, ele vai trazer uma listagem, e essa listagem está aqui, certo? Se eu quiser fazer um post, eu tenho que abrir a página e emitir aqui pelo post. Esse é um teste simples pela própria interface do Django REST Framework. Essa interface é configurável, tá? E vocês podem fazer também testes, né? Se você não tem acesso a uma página como essa, você pode fazer teste também via uma ferramenta chamada Postman, não é a única, ou então você pode fazer teste também via curl, C-U-R-L. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta aí da própria Microsoft, você consegue executar pelo próprio prompt, você consegue executar requisições, só que você tem que fazer pelo prompt, tem que fazer em uma linha só. Aí você pode fazer requisições curl, e aí você pode pedir o chat para gerar aí umas requisições, mandar aí algumas informações que ele vai fazer as requisições para você. E aí você pode ter um retorno lá no próprio curl para saber se está funcionando as suas rotas. Ok? Então são formas de testar a sua API. Inclusive fazer teste de carga, né? Se você quer fazer um teste de carga para saber como é que ela responde, quantas requisições ela aguenta, enfim. Mas isso, trabalhando com o Django, isso não vai ser um problema, tá? Pode ser um problema de infraestrutura, o lugar que você fazer uma hospedagem, mas o Django ele dá conta de muitas requisições. Então no GET ele me traz já dois registros, teste título e TADS4, só temos feras, né? E aqui o criado em, ele faz aqui ele mostra como foi que ele salvou, tá? Bom, eu posso, se eu quiser fazer um post aqui, para fazer uma inserção, eu tenho que enviar no formato JSON, certo? Conforme está aqui. E aí, para encurtar o tempo, eu posso copiar isso aqui. O ID, né, que é a chave primária, vai ser alimentado lá no banco, quando eu for salvar, ele mesmo já faz isso automaticamente, autoincremento e autocriação, né? Então eu vou precisar de título e descrição. Isso aqui também vai ser criado automaticamente. Vou apagar aqui também. Notem que eu vou precisar tirar essa vírgula também do final. Então, título e descrição. Vou alterar aqui só para... fazer um teste. Colocando no post, ele já fez o registro, já trouxe aqui. Então ele já fez o registro, já detalhou, certo? Se você for olhar aqui, vamos fazer aqui uma atualização. Ele já me traz aqui os 3 registros. E nós temos uma rota lá que recebe também uma chave primária. A chave primária vai ser o ID. Então se eu colocar uma chave primária depois aqui, 2 por exemplo, ele vai detalhar para mim. Ok? Bom, então temos get post, né? Nós temos aí listagem, inserção. Se quiser fazer alteração e remoção, basta incorporar na sua Vim, né? Na sua Vim os verbos put, delete e fazer os campos necessários para você fazer esses testes. Então, se você vai fazer alguma parte de put, né, para alterar e para deletar, você pode fazer isso. Você cria as funções aqui e você pode fazer isso via Postman ou via curl, como eu falei, fazer esses testes para saber se está deletando, se está alterando esses registros. E a partir disso, que você tem esses endpoints, que são representados principalmente por essas URLs. Quando você tem esses endpoints, você pode consumir esses endpoints com uma aplicação mobile. Agora, outra questão. Ao realizar um GET, aqui por exemplo, ele lista tudo, né? Ele traz todas as listagens. Quando for uma aplicação real, essas listagens, esses dados precisam ser controlados, ou seja, só quem tem acesso, permissão para ver aquela informação, que deve ver aquela informação. Para isso, nós devemos criar um sistema de autenticação. Para fazer um sistema de autenticação e declarar permissões nesse sistema, nós precisaremos fazer usuário, criar um usuário, criar uma senha, fazer um sistema de login, fazer um sistema de cadastro. Isso será tema para nossa próxima interação. Então, no próximo vídeo, farei uma
um experimento detalhando essa parte em que nós vamos ter que proteger essas VIONs, certo? Nós não protegemos as rotas, vamos proteger essas VIONs para que possa ter um determinado controle, né, uma chave estrangeira, fazer um determinado controle dessas informações. Então, nesse vídeo de hoje, era isso que eu queria passar. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, tem um material extra, uma apostila extra também que pode ser consultada. Tchau, até mais.